A morte de Satoru Gojo foi algo que pegou todo mundo de surpresa. Mas para quem achava que ele tinha ganhado do Sukuna, assim como eu, caiu do cavalinho. Mas e se eu falar para vocês que o descarte desse personagem é algo positivo para a obra? Você acreditaria nisso? Olá, eu sou o Vale e no vídeo de hoje irei te explicar do porquê a morte de Satoru Gojo é benéfica para a história de Jujutsu Kaisen. Primeiro precisamos entender quem é Satoru Gojo. Gojo é o típico personagem resolve tudo. Aquele personagem que todo mundo gosta, porque ele simplesmente tem habilidade e entrega os melhores momentos da obra. E toda cena que o personagem ele está presente, ele acaba roubando os holofotes. E isso acaba gerando uma expectativa muito grande quando esse personagem está em tela e mesmo quando ele não está presente também. Depois que o Gojo foi selado em diversas situações de lutas e conflitos que ocorrem na história, a gente pelo menos uma vezinha já parou e pensou, se o Gojo tivesse aí, ele conseguiria resolver isso fácil. E nesse caso, o Gojo é isso mesmo. Ele é um personagem roubado, é um personagem que tem hack, que vai resolver todos os conflitos e são muito difíceis. E se comparado com os outros personagens, a gente vai ver que para os outros o que ele faz é impossível. Toda vez que o personagem aparece, ele imita. Ele faz uns negócios absurdos. E não tem jeito, toda luta que o Gojo tem é um momento marcante que fica. Quem não lembra aí da luta do metrô? Putz, cara, que luta absurda. Porém, em seu último conflito as coisas não acabaram tão bem e talvez isso se deve a uma boa escolha do autor. E eu falo talvez aqui porque a gente nunca se sabe, né? Se você acompanhou a luta do Gojo versus Sukuna, você sabe que os capítulos terminavam em momentos que você ficava, caramba, já era, acabou, morreu. Cara, naquela loucura, o capítulo por capítulo, você não sabia o que ia acontecer. Cada capítulo acabava com um gancho que a gente ficava aí teorizando se o Gojo tinha morrido, se o Sukuna tinha morrido, o que tinha acontecido. Foi realmente uma luta muito boa e uma luta muito bem construída no quesito essa narrativa semanal que os mangás têm. E eu falo talvez também porque a gente nunca se sabe se o Gojo não vai voltar, né? Se isso daí não foi mais um capítulo para dar aquele gancho. Vai saber aí se aparece mais um feitiço de reversão aí e ele volta ou ele acabou enganando o Sukuna. A gente nunca se sabe o que esperar de Jujutsu Kaisen. Mas sendo bem sincero, eu acho que dessa vez o Gojo foi com Deus mesmo. Foi de base. Porque se você pegar a obra como um todo, você vai ver que o autor não tem problema nenhum de descartar personagens muito fortes e personagens marcantes. Isso é muito bom para Jujutsu porque dá uma personalidade para a obra. Assim como acontece também em Shingeki, né? Você descarta diversos personagens e aí você tem uma construção narrativa muito boa. E Jujutsu tem isso e consegue fazer muito bem. Então aí, desde que a obra começou, nós tivemos inúmeros personagens que foram muito bem trabalhados e foram descartados, né? Ai, Nanami, que saudade, cara. Mas, Vale, por que matar o melhor personagem da obra é uma boa escolha? O Gojo é o mais forte feiticeiro até então, e ele teve uma luta bem acirrada com o Sukuna. E você eliminando o personagem mais forte da história, você desequilibra a balança e coloca todos os outros personagens em uma situação crítica e de emergência. E nós leitores também entramos nesse estado porque também surgem as dúvidas. Como diabos vai derrotar o Sukuna? Quem vai derrotar ele? Se o personagem mais forte não conseguiu, quem vai fazer essa proeza? E essas perguntas, elas martelam na nossa cabeça e abrem um espaço gigantesco para o autor trabalhar na história e acabar nos surpreendendo. E isso é muito interessante. E seja surpreender a gente de forma positiva ou negativa. E isso abre espaço para estender o conflito e deixar a situação como um todo sem saída. Eu mesmo não vejo outros personagens conseguindo fazer o que o Gojo fez aqui nessa luta. E olha que se tem algo bom em Jujutsu, são seus inúmeros personagens. Depois dessa luta do Gojo versus Sukuna, eu não vejo ninguém atualmente dando conta do Sukuna. E olha que eu curto muito os personagens, cara. Nós temos a Maki, o Yuta, o Hakari, então tem inúmeros personagens muito fortes, personagens bons.
E eu, depois dessa luta, não vejo eles ganhando isso. A não ser a Maki, que a Maki é braba das braba, né, cara? Pelo amor de Deus, a Maki é minha personagem favorita dessa bagaça. Mas a situação é difícil pra ela também, pra todo mundo, cara. Todo mundo tá lascado aí. Porém, temos um grande detalhe e ele é muito importante. O Sukuna não está em um estado bom. Ele está fadigado e só o pó da rabiola. E isso abre uma possibilidade para os outros personagens darem cabo do Sukuna, porque ele está cansado, está exausto. O cara usou tudo o que tinha aí nessa luta. Então o Sukuna está com a senha na mão. Rapaz, é um tiro e queda, dependendo do tiro, porque o personagem é apelão também, velho. Que personagem da hora, cara. E aí, eles conseguiriam derrotar o Sukuna pelo estado de sua exaustão, depois dessa luta difícil que ele teve com o Gojo. E vocês percebem como a eliminação de peças importantes muda uma situação inteira, abrindo margem para inúmeros caminhos. E isso é uma característica muito forte de Jujutsu, de você não saber o que esperar, cara. As coisas vêm na surpresa. Quem lembra aí no começo da obra do Junpei, né? Ele foi um personagem muito bem introduzido, teve uma história de background muito boa, mas, né, ele acabou tendo um fim muito trágico. E ainda o Itadori teve um mau tapão na cara do Sukuna, cara. É larapagem demais essa obra. E a única coisa que eu espero é que você dê o like nesse vídeo e se inscreva no canal. Assim ajuda demais a gente a continuar a produzir vídeos aqui, sério. Deixa esse like supimpeira e se inscreve aí. Jujutsu Kaisen está em sua reta final, como o próprio autor disse. E eu sinceramente não estranharia a obra não tendo um final padrão de felizes para sempre. Eu vejo Jujutsu Kaisen tendo um final mais igual Death Note, Shingeki, essas obras aí que não seguiram o padrão. Mas sobre o final de Jujutsu, isso é um tema para um outro vídeo, porque tem uma teoria de como provavelmente a obra irá acabar e por que ela vai acabar do jeito que eu imagino. E vocês acham que o Gojo realmente morreu? Acha que ele vai acabar voltando em algum momento na obra? Ou foi mais um capítulo para deixar todo mundo eufórico, discutir, debater na internet, para depois trazer ele de volta com alguma reversão, igual aconteceu nessa luta inteira praticamente, cara? Pelo amor de Deus. E eu ainda acho que nós teremos um Sukuna versus todo mundo, cara. Vai ser uma tag battle generalizada, é todo mundo indo pra cima do Sukuna. Seria interessante essa luta, ainda mais todo mundo com raiva. E aí que começa a acontecer as cagadas e talvez aí o Sukuna pode dar uma revertida na situação da galera tá meio descontrolada pelo fato da morte do Gojo. E ainda tem o Kenjaku. O negócio está ficando cabuloso. Lembrando que vários personagens fortes foram descartados até aqui. Aqui nos comentários deixarei mangás de Jujutsu Kaisen no precinho para vocês comprarem. Sério, comprem por lá e tá numa promoção muito supimpeira. E aqui ao lado eu deixarei um vídeo muito interessante falando do porquê o arco de Shibuya é o melhor arco de Jujutsu Kaisen. Tá bem interessante o vídeo, então vão lá dar uma bisoiada e comentem também. Eu vou ficando por aqui, é isso aí, falou e até a próxima.